E que fora da palavra ele se torna dito por quem ministra, por quem estuda. É um princípio de alegria pública. Ou seja, você viveu um trauma, né? E através da sua cura, do seu processo, do seu sucesso no processo de cura, você quer que as outras pessoas Tá bom. se curem. Então, você se empoderou de curar pessoas. E o sucesso ele também pode te destruir. Então, se você não tiver alicerçado, com base, sabendo onde você quer chegar, o porquê daquilo, e atingir, por exemplo, essa área financeira, o sucesso no dinheiro, você pode escolher, depois de atingi-lo, ir por caminhos tortuosos e aquela empolgação de ter o dinheiro para fazer tudo pode te levar à destruição. Dê valor ao ambiente bom. Não vai. Não vai. Eu quero criar minha filha para que ela, se ela for para a faculdade, ela vai para a sala de aula. Para estudar, né? Para estudar. É isso. Porque ela vai tentar a todo tempo, vai ter desvios, alguém vai tentar desviar, o ambiente vai tentar desviar. Sim. Mas eu quero criar minha filha e fica a dica para ela vai assistir, para quando ela for para uma sala de aula, é para uma sala de aula que ela está e lá ela tem que estudar. Hoje eu fui na banca, né, mano? Aí eu cheguei lá no tiozinho, eu falei, pô, você tem a Veja aí? Tenho. Aí 3 velhão lá conversando, né? Isso aqui é perfil de banca mesmo. Aí eu falei, posso só confirmar se tem uma informação? Que é claro. Aí fui, cheguei e a foto é muito grande, né? Aí o tiozinho olhou e falou, é você aí? É? Aí eu falei, pô, você acredita? Sou eu. Aí o outro falou assim, ô, senhor. Eu falei, não, pelo amor de Deus, já muda até o artista da Veja, o cara da banca falou. Aí os caras já vêm me chamando de senhor. Então eu falei, não, pelo amor de Deus, tal, não sei o que, senhor não, né? Aí fizemos uma brincadeira lá e tal, aí eu sei que a gente começou a entrar no negócio de Playboy, aí eu virei e falei, mano, ainda vende essas revistas Playboy? Aí o outro tiozinho brincou com o amigo, não, esse aqui, ó, você é artista da G, ô senhor, você é artista da Veja, mas esse aqui, ó, é da revista G, você lembra da revista? Aí eu falei, porra, lembro pra caralho, aí eu falei, ainda vende essas coisas aqui? Ele falou, não, mano, não vende mais. Não. Aí ele falou, sabe qual revista G? Não é a que você tá pensando, não. É aquela G de geriatria. Fala, galera. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TPSS Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais. E aqui a gente fala de tudo um pouco. E hoje eu vou receber um cara aqui que, além de ter muito conhecimento, muita história de vida para compartilhar com a gente, é uma das pessoas mais importantes de toda a minha história também. A gente aí se conhece desde, sei lá, do dia zero, como um grande amigo meu fala. Então ele literalmente, já estou dando um spoiler aqui, é um cara da família. Então se você, por exemplo, também é da família, seja de sangue ou não, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque ajuda para que esse conteúdo, que eu não tenho dúvida que é transformador, que a gente vai conversar aqui hoje, possa chegar para aquela pessoa que a gente nem imagina o nome, mas que possa ser beneficiada por isso. Beleza? Mas deixa eu ir falar desse cara que eu amo tanto. Ele é o filho do Francisco, para quem já é da família já vai ganhar aqui, mais conhecido como Quito, e é a minha inspiração para ter corrido a corrida de São Silvestre. Eu já te falei isso, e toda a corrida que eu vou, eu lembro dele, inclusive nessa 100ª. Então, vamos dedicar esse episódio a ele? Pode ser? Pode ser. Boa. Oh. Então, tá feito. É não tinha honra. Pensado nisso. Obrigado. Mas tá feito. E filho da Áurea também, uma das pessoas mais, como eu posso dizer, uma das pessoas com mais autenticidade também que eu já conheci e que faz todo mundo rir. Isso sem dúvida nenhuma, ela sempre me fez rir muito até hoje. Irmão da Lília, casado com a Elaine há mais de 17 anos e pai da linda Helena, de 11 anos. Ele é formado em marketing empresarial, publicidade e propaganda. Eu lembro que eu tive uma alergia ferrada na formatura dele no meu olho, ficou bem bonito. E recentemente ele se formou em teologia.
E a gente vai falar disso aqui, eu estou curioso para falar dessa parte. Ele trabalha há quase 20 anos no setor financeiro e hoje ele lidera por lá um segmento de clientes de alta renda de um grande banco aí de cor vermelha. Ele é um dos caras mais carismáticos que eu conheço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Meu irmão, Rafael Flores. Valeu, obrigado pela oportunidade. Maravilhoso estar aqui, né? Até arrepia, porque fazer parte de um projeto, né? Alguém que é da nossa raiz, né? Da nossa infância, a gente sabe, conhece detalhes, né? Da história, do porquê do propósito. E conhecendo a vida, passando junto o processo, né? E é glorioso ver o que você se inspirou, o que te encantou no coração de fazer isso aqui, né? Tenho para mim que, até falando, né, do nosso divino, né, Deus te escolheu para fazer isso, né? E não importa se é 1, 2, 3 pessoas que estão sendo tocadas. Aqui você já tocou uma, de me convidar. Então esse processo vai se alargar e eu não tenho dúvida de que profeticamente te vejo alcançando lugares muito maiores. Então, obrigado por me escolher, né? Porque tudo na vida é escolha. Então você me escolheu para estar aqui hoje. E eu quero dar tudo de mim para que seja em conjunto, profeticamente, toque bastante pessoas no processo de transformação e no processo de edificação, né? De pessoas e famílias. Então eu te agradeço, é muito bom poder estar aqui com você, entendeu? Prazer é meu, mano. E não tem como não dar certo. Sim. Não tem como, já deu certo há muito tempo. E só um parênteses aqui, pra gente quebrar o gelo também, toda vez que hoje eu vejo o Joca e o Samuca, meus filhos de 9 anos, gêmeos, para quem não deve saber, se já viu um episódio aqui, já conhece o Joca e o Samuca, né, Fê? Com certeza que eu falo pouco deles, mas falo. Toda vez que eu vejo eles, às vezes, brincando de, sei lá, alguma brincadeira mais de mão, de lutinha mesmo, o moleque tem essas coisas, eu lembro da gente. Sim. Quando eu vejo eles, pai, eu quero brincar com o Nerf da vida, eu lembro da gente com aqueles revolvinhos do Rambo lá, que eu comprava na feirinha. E tem uma história que eu lembro que uma vez eu fui dormir na tua casa e perdi os R$5 que eu tinha levado, aí seu pai, não, deixa comigo, vamos lá, tá. Da hora, mano, muito bom. Mano, pra começar, pra gente começar bem já, vai? Porque você é um cara pra frente, inteligente, você chega lá na resposta. O que é sucesso, na tua opinião? Cara, sucesso é algo grandioso, importante. Tá. E o sucesso, pra mim, eu venho aprendendo que o sucesso todo mundo quer, mesmo aqueles que estão de certa forma fragilizados por alguma coisa, mas todo mundo quer o sucesso. E o sucesso tem sucesso em várias áreas da sua vida, né? Não é em uma, mas todo mundo quer o sucesso em tudo. Só que o sucesso ele depende de base, edificação, construção e atingimento do sucesso. E aí o sucesso, ele move uma coisa que às vezes pode ser ansiedade. E aí, nesse processo de ansiedade, de pressa para atingir, às vezes você faz escolhas e decisões e você mete o pé pelas mãos. Você erra, você vai por caminhos tortos ou não, mas a gente, para atingir essa palavrinha que mexe dentro do nosso coração e fica martelando a nossa mente, você às vezes comete algumas coisas. Claro, sempre tem pessoas que são mais sábias, e outras que precisam desse entendimento. Eu acho que eu estou no meio termo. Mas eu venho aprendendo que construir base, alicerce, vai te fazer chegar no sucesso maduro, né?
Porque o sucesso, ele pode te levar a também atingir, conquistar sucesso. Estou dizendo, vamos falar assim, algo que todo mundo quer, que é dinheiro, né? Uhum. Tem gente que consegue dinheiro e consegue o sucesso nessa área financeira muito cedo, Sim. né? Já nasce às vezes, né? E o sucesso ele também pode te destruir. Então, se você não tiver alicerçado, com base, sabendo onde você quer chegar, o porquê daquilo, e atingir, por exemplo, essa área financeira, o sucesso no dinheiro, você pode escolher, depois de atingi-lo, ir por caminhos tortuosos e aquela empolgação de ter o dinheiro para fazer tudo pode te levar à destruição. Total. E aí, para mim, eu acho que é isso. Eu acho que sucesso, ele não vem sozinho. Ele vem com base, ele vem com edificação, igual um prédio, né? Você precisa primeiro tirar a terra, mover, né? Separar o terreno que você vai construir, fazer a edificação, as colunas, o alicerce todo, construir e depois ver a obra pronta. E aí eu acho que sucesso se resume nisso. Você encontrar o caminho de construir algo que vai ser grandioso para você e você nunca mais abrir mão daquilo. Boa. Eu acho que é isso. Total. Eu acho que para mim resume-se a isso. E é isso que eu venho tentando transformar e mudar, né? Eu tive que voltar aos alicerces. Que tipo de alicerce quando você fala tive que voltar? Uma outra pergunta. O que você acreditava, e pode ser sobre sucesso ou não, o que você acreditava muito, que você tinha de crença, falou, a vida é desse jeito, é assim que eu tenho que levar a vida, e que hoje você acredita de forma totalmente diferente e que conecta com esse teu momento hoje, por exemplo? É assim, eu desde pequeno, menino mesmo, eu sempre fui, por exemplo, competitivo. No sentido de que algo dentro de mim falava assim, você vai vencer. Você vai conseguir vencer. Eu mesmo molequinho, eu tinha para mim, eu sempre andei às vezes com pessoas mais velhas do que eu. Tá bom. Mesmo menino, andava com pessoas, ou meninos, ou crianças, que eram um pouquinho, então, e aí você tem que competir, aquela coisa, né? Eu sempre fui pra frente, né? E aí eu sempre falei, cara, eu vou vencer, eu vou conseguir vencer. E de onde você acha que vem isso? Vem do teu pai? Eu acho que vem, Vem do além? Vem do meu pai, eu acho. Esse primeiro sentido de vencer vem do meu pai. Depois se completa com minha mãe. Claro. Boa. Mas vem do meu pai. Eu sempre enxerguei meu pai um pai que tinha duas versões, né? Um pai totalmente focado na família. E depois eu fui entendendo as coisas e depois eu enxerguei um pai desfocado da família. Mas ele em si trazia muita força de vitória. Ele também sempre foi muito para frente, muito animado, muito alegre. Verdade. Meu pai era aquele que contagiava o ambiente, né? Ele contagiava tudo, que onde ele pisava as pessoas paravam para olhar ele. Para ouvir. Tinha algo diferente. Nada parecido com você, não. Para ouvir, para falar, pô, obrigado, mas é legal ouvir da tua parte isso, mas assim, ele era aquela pessoa que chegava e as pessoas paravam para ouvir, até pelo tom da voz, né? Tem uma passagem do meu pai que ele era diferenciado, e isso pouca gente fala assim, mas a gente tinha um tio, né, que é muito legal mensurar o nome dele aqui também, que é o Edmundo. E eles eram amigos, parceiros e tal. E essa história é uma história que marca muito. Porque meu tio me conta, e meus outros tios, né, já confirmaram essa história, que no dia da visita do Papa no Brasil, há muitos anos atrás, não me recordo qual era o Papa certinho aqui, mas assim, o Papa veio visitar o Brasil. E ele andou no Papa móvel, né?
E ele estava passando pelas ruas e todo mundo parou para ir ver o Papa. E ele passando no carro, né, eles encostados no muro da casa, né, de uma outra tia nossa, né, toda a família ali, né, porque ia passar bem na rua da igreja Santo Américo, que inclusive, não sei porquê, mas é a igreja que eu casei, né, estava passando lá o carro do Papa e aquela multidão de gente, né, e ele só acenando. E aí meu pai, ele deu um grito pela voz forte que tinha e ele disse, Papa, né, e aí, cara, o Papa olhou para ele, né, e acenou exclusivamente para ele. E essa história me marca. Então, ou seja, assim, de uma multidão de gente, ele conseguiu ainda ser diferenciado ali, de se colocar ali e chamar atenção. Então, bom, voltando para o tema. Eu sempre tive essa competitividade e de contagiar o ambiente, eu acho que fez parte da minha essência também, né? De chegar lá. Mas eu tive, por exemplo, um processo que meu pai morreu. Meu pai faleceu, né, quando eu tinha 11 anos de idade. E aí, 11 anos de idade, eu tive essa parte de ter que olhar a vida de uma outra forma ainda criança. E isso, vamos dizer, trouxe para mim um susto, né? Foi de repente. Né? Foi de repente, foi num domingo e complexo, né? Porque o tema a gente não entende, né? Mas essas coisas é muito legal, porque você falar que ele te inspirou, né? Meu pai estava num processo totalmente de mudança e de edificação da vida dele também, naquele momento, onde ele parou de fazer a vertente ruim da vida dele, que era uma vida movida por muito alcoolismo, né? Uma vida boêmia, né? Num tempo também que homens eram vistos, e isso eu acho que é muito legal a gente falar aqui, né? A sociedade naquela época implantou isso de que o homem tinha que beber, de que o homem tinha que sair, de que o homem tinha que andar pela rua de madrugada, deixar sua família. Foi implantado isso. A gente né? cresceu, só um comentário que eu já fiz aqui, o nosso presente de 18 anos, ou até antes, quando você fizer 18 anos eu vou te levar num lugar. E isso às vezes acontecia muitas vezes até antes dessa idade, né? E o quanto que a gente vivia isso, esse tipo de estímulo, né? É isso. E aí, eu acho que em algum momento, né, dele ver, né, assim, que ele fazia coisas que não eram boas, então ele era um cara 100% bom para a família, mas talvez não tanto para a minha mãe, por exemplo, né? E ele percebeu isso. Não sei como, só ele sabe, mas ele sabe. E aí ele começou esse processo de transformação e de mudar os hábitos e de mudar, né? E de ter um foco totalmente na família. E aí ele para de beber, né? Ele para de consumir o álcool exageradamente. E digo que ele até parou de beber 100%. Né? E aí ele foi para um processo de transformação, ele encontrou a corrida e ele encontrou a São Silvestre, e literalmente a gente pode dizer que ele encontrou a São Silvestre. Foi do Tarja Preta a São Silvestre, ele estava indo, né? Ele foi do Tarja Preta a São Silvestre. Ele se transformou e ele pegou um treino para fazer e ele começou a correr, né? Ele começou a correr e se limpar, né? Eu digo que ele começou esse processo de correr e se limpar. Porque eu também hoje pratico um pouco de corrida, não assim como você, né? Já está no nível maduro. Convite não falta. Né? E assim, tô ambicionado. Bora? Bora ainda lá. É da casa ainda, hein? Aí, ó. Ainda tô comprando, não tem voucher, não tem nada. Esse eu paguei do bolso lá pra ajudar lá, hein? Então vamos junto. Vambora. Então vamos junto. Leva o crachá, quem sabe os caras deixam você entrar lá. Então, vamos. Mas assim, ele começou o processo de limpeza.
E o processo de limpeza, ele se dá na corrida, por exemplo, porque a corrida ela requer um monte de coisas, né? Respiração, transpiração, né? Força. E isso vai edificando a gente de dentro para fora, né? E aí eu via ele melhorando a cada dia, né? Mas aí aquela coisa da brutalidade fez com que ele não procurasse os processos certos. E quando a gente não escolhe os processos certos, sempre vai ter uma dor. A dor foi a morte, né? Porque ele não procurou o médico, não procurou o tempo certo de fazer as coisas certas. E aí, essas são as escolhas da nossa vida. Ligando à pergunta inicial, ele faleceu correndo, né? E ele já estava no nível de fazer maratonas e várias maratonas, né? Mas ele faleceu correndo num parque, né? Num domingo. E aquela coisa que a gente não entende o porquê que vai acontecer, mas tinha que acontecer, era o tempo dele, né? Eu acho. Para mim, eu tenho esse entendimento hoje. Mas impactou. E aí impactou no meu processo, né, de competitividade, de chegar, porque foi um trauma que eu convivi muito tempo com ele, no sentido de não entendimento do porquê aquilo aconteceu comigo, isso gerou uma dor, e aí conectando já conosco aqui no podcast, eu vivi muito tempo sem saber o porquê e como ia ser conduzido, né? E aí eu acho que é legal porque traz o processo do meu pai de me edificar, de trazer bons alicerces, de competitividade, de que eu espelhei nele, eu vi nele um cara muito bom, né? Nesse processo de me trazer força, de me trazer, cara, independente dos meus erros, eu vou vencer, eu vou conseguir e tal, eu vou superar eles e tal. E ele conseguiu isso no fim da vida, ser um cara muito bom, 100%, né? Me lembro que antes da partida dele, ele pintou toda aquela coisa que você não entende, né? Ele precisava consertar tudo, então ele pintou toda a casa, deixou a casa linda, ele estava melhor com minha mãe, ele estava um pai mais carinhoso, e um dia antes a gente estava na casa todinha pintada, que ele tinha acabado o processo, eu acho que ele precisava terminar a obra, né? E carinhosamente com minha mãe, com minha irmã e eu ali, abraçados, e num domingo de manhã ele sai, né? Dá um tchau, né? E desce com o carro para ir fazer a corrida. Nesse processo ele volta de ré, olha pra gente e fala: eu precisava dar mais um tchau para vocês. E isso ficou mais marcado para mim, né? E aí por isso que eu carreguei por muito tempo também, porque essa cena marca, né, muito forte no coração. Ele deu mais um tchau e a gente não entendia, e depois ele não voltou mais vivo para casa. Então isso aí carreguei muito tempo, e depois eu tive que enxergar em mim mesmo o processo de ser forte, que eu tive que ser maduro precocemente. Que eu conto isso, muitas pessoas que a gente conhece, né, e fala e vê. A minha mãe ficou muito doente por essa perda. A minha irmã era uma menina de 14 anos na época, então também teve seus traumas, e aí, puxa, ela tem ali a vivência dela. E eu precisei ser forte no sentido de que eu precisava sobreviver. Eu precisava mudar a minha história a partir dali, sem ter a base, sem ter o alicerce. E aí eu escolhi os meus caminhos, que foram vários deles, né? Digo para você que... Conta um pouquinho mais disso aí. Para onde foi tua vida depois disso? A minha vida foi minha mãe doente. Resumidamente, a gente foi morar na casa de um parente. Sou muito grato por isso, porque nos acolheu. E, de certa forma, todos os nossos parentes ali tentaram fazer a sua parte de ajuda. Mas a gente se deparou com a minha mãe, por exemplo. E aí vem o outro processo de enxergar força na minha mãe, né? Então tem a história do meu pai e tem o processo onde minha mãe entra. Que nesse processo, minha mãe com 50 anos, ela praticamente, vamos dizer que nunca tinha trabalhado, era zero. Nunca tinha trabalhado, com duas pessoas para... Duas crianças para criar,
né? Naquela época, tudo que a gente tinha bloqueia, né? Porque era um pouco diferente de hoje, a velocidade das coisas. Então, há 2 crianças, sem nunca ter trabalhado, com tudo bloqueado e doente, né? Desesperadas, também, né? E aí a gente foi morar na casa dos parentes, e eu acho que o primeiro princípio de vitória que eu tive que trazer a minha família para volta da realidade, e que naquele momento eu tive que virar o homem da casa. Foi que a gente estava na casa desses parentes nossos, né, que eu sou muito grato, que é do meu tio, inclusive, que me contou a história, né, que viveu com meu pai de ser diferente do papo que eu trouxe aqui. Mas eu tomei a decisão de voltar para minha casa. Né, eu me lembro que eu falei, cara, eu sou muito grato, e ainda criança, 11 anos. Ainda com os 11. Às vezes, ainda com os 11, se eu não me recordo bem, talvez estava no processo de fazer 12. Né? Isso tudo faz quase 30 anos, faz 30 anos, na verdade. Eu lembro de uma vez que eu fui lá nesse período. E aí eu falei, mãe, e para minha mãe, para minha irmã, eu falei, hoje eu vou voltar para casa. Isso era 11 horas da noite, quase meia-noite, beirando meia-noite. E eu tomei a decisão de voltar para casa e dando a opção para elas. Se vocês quiserem ficar, vocês ficam. Eu estou voltando hoje. E eu retornei. E ali naquele momento, cara, me fez ser um homem de decisões. Talvez não em tudo, mas me fez ser um homem de ter que tomar decisões. Aos 11 anos, ou beirando aos 12, tomar a decisão de voltar para minha casa. E aí começar o processo, né, de transformação na minha vida. Mas a gente... hoje eu tenho esse entendimento. Na época que eu vivi foi super maravilhoso, foi super bom. Mas aos 12 e meio, aos 13 anos, eu conheci um processo, eu conheci um ambiente, né, que são das baladas. Né? Aos 13 anos de idade eu já frequentava as baladas. Né? Eu já ia para as matinês de novo. Sempre com quem? Com a turma mais velha. Com os primos mais velhos e tudo mais. Os primos mais velhos, os amigos mais velhos, a minha irmã, que já era mais velha, que conheceu o ambiente também, então eu fui para esse ambiente. E ali eu fiquei, né? E ali eu fiquei. Porque eu era o mais novinho, eu já tinha e eu não conhecia, isso são as pessoas que me trazem, que me falam, que eu entro no ambiente, eu mudo o ambiente. E aí eu era o mais engraçadinho da turma. E esse ser o mais engraçadinho da turma, eu tinha um cabelinho meio característico, né? Meu cabelo... Tigelinha raspado, que na época era a moda e tal. E aí esse ambiente me fez ser diferente dentro desse ambiente da matinê, da balada. E aí eu recebi um convite de trabalhar com isso. E sem entendimento, eu aceitei, porque... Qual que era o cargo lá? Promoter? Era promoter. Dos flyers. Era, dos flyers e tudo mais e tal. Né? E esse convite surgiu assim. Primeiro, eu tinha que trabalhar porque eu tinha que ajudar minha mãe a ter o sustento, porque eu tomei a decisão de voltar para casa. Justo. Aí, uma das nossas tias, né? A tia que era conhecida como tia Alta, ela me arrumou um emprego de entregar lanche de bicicleta. E na hora eu topei, né? Entregar lanche de bicicleta. E é muito louco esse processo, porque eu ia do Shopping Morumbi à Vila Olímpia entregar um lanche. Quando eu voltava, eu tinha outra entrega para lá também. Então, o iFood de hoje aí, cara, eu tô dizendo, isso aí começou há muito tempo atrás. Se eu tivesse pego a deixa, eu tinha inventado isso aí lá atrás, mas muita gente já entregava lanche de bicicleta, né? E aí é muito legal falar. Mas eu ia lá, entregava, e aí nessa eu sempre passava em frente à balada que eu, né, trabalhava, e no final do dia, né, eu passava ali, tinha as reuniões semanais e tal, e o cara, né, que era o diretor da época da balada lá, me chamou para poder trabalhar. E em pouco tempo eu ganhei escala.
por ser diferente, eu ganhei escala. Então eu comecei a levar bastante gente e aí você tinha que colocar um código, né, no seu convite para você, de repente, ganhar a sua entrada. Então, como eu não tinha um pai para patrocinar a minha entrada, eu precisava ganhar a minha entrada para poder ser diferente. Sim. Né? E aí eu comecei através de entregar, né? E lá eu conheci pessoas. Conheci um grande amigo, que é o Renato Martins, um amigo que vai na minha vida até hoje, ele trabalha com isso até hoje. Conheci um outro amigo, que é o Iva, e até hoje somos amigos e tal. E eles me convidaram para ir porque eram grupos, né? E aí eu tinha o grupo da Vila Olímpia e tinha o grupo de Pinheiros, ali Alto de Pinheiros e tal. E eles me convidaram e eu fui trabalhar com eles lá. Cara, eu vivi ali, eu acho que dos meus 14 aos 23 anos, mais ou menos, trabalhando, fazendo evento e vivendo aquela vida, né, boêmia. Também, veja, né, o que o seu pai fez, de certa forma, contribuiu para que eu gostasse daquilo. O exemplo, né? O exemplo. E aí eu me envolvi. E eu vivi tudo aquilo, faz parte da minha vida, da minha essência. Ali eu aprendi muita coisa boa, de garra, de determinação, porque você faz evento e às vezes um evento, puxa, nessa semana foi 3.000 pessoas. E na semana seguinte foi 500. Então, como é que você faz, né? Toda semana é uma montanha-russa na sua vida, né? E aí a gente fazia quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta ia bom, sexta, que a gente esperava que pelo dia seria melhor, às vezes era pior. Sábado estourava e no domingo às vezes não ia bom. Então você vivia uma montanha-russa de evento e tal. E aquilo me ensinou a ter foco, determinação, garra, vontade, né? E várias que a gente fazia quebrava. Eu me lembro, cara, às vezes não mudava nada, mas eu me lembro no episódio de falar assim, no meio da reunião com a turma, né? A gente tinha uma danceteria que era engraçado, porque lá era do lado da delegacia, na rua Estados Unidos, em frente a uma das maiores padarias até hoje, que chama Galeria dos Pães. E a gente tinha lá e assim, vivemos 3 anos de muita coisa boa, assim, né? Casa cheia, aquela coisa toda. E aí, chamava Mabarralu, né? E aí, aquilo começou a não dar mais o lucro, o resultado que dava e tal, e no meio da reunião de grandes caras, né, o Renato já com muita experiência, a galera fazendo, e a gente fala, o que a gente vai fazer, porque não está dando mais resultado. Aí eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nome, e nós não temos também recurso para mexer em muita coisa. Então vamos olhar o nosso ambiente aqui, vamos mudar o que dá. E aí, nós não mudamos praticamente nada, mas nós mudamos o nome, então começou a se chamar The Jump, né? E aí, o que a gente fez? Pintamos. Quem pintou? Eu mesmo. Eu, o Renato, eu e a turma, nós todos que pintamos lá, algumas paredes, e os corrimões da antiga era com umas cordinhas, né? Então ela era tudo cordinha. Eu falei, cara, vamos tirar as cordas, porque é o que tem para fazer agora, né? E já vai dar um outro ar, enfim. Eu me lembro que a gente fez isso e dessa decisão de mudança de nome e poucas coisas mudou, a gente construiu de novo um ambiente muito grande, mas a gente criou expectativa e tudo mais. Então, assim, eu aprendi muita coisa boa de processos, de não estar vivendo algo bom e ter que construir algo bom seguidamente. Só que nesse ambiente também vem o processo que as decisões, né, os caminhos tortuosos de viver num ambiente perigoso, né? Eu vivi muita coisa boa com amigos que eu levo até hoje, mas eu também conheci caminhos tortuosos, né? E o que eu posso falar de caminho tortuoso? Alcoolismo, né? É uma vida totalmente desregrada, né? Trocando o dia pela noite, né? O cansaço
disfarçado de energia para seguir, porque quando você está nesse ambiente, né, tem algo que que você não vê, que é o plano espiritual, né? Você consome alcoolismo, né? Você é movido por álcool, né? E o álcool mais uma combinação de energético, cigarro e aquele ambiente, você não vê. Você só vê que você está consumindo e vivendo nesse ambiente. Mas o ambiente espiritual, né? Ele está te carregando. Tem algo te carregando. E isso é muito grave, porque a gente não vê, né? E é claro que tudo da gente na vida a gente tem. Eu conheci isso depois de um tempo, que eu acho que mais para frente a gente fala, mas a gente, sem ver, a gente está sendo manipulado. Opa! Né? A gente está sendo conduzido. Né? E isso vai te trazer em algum momento a dor. Né? Então, eu conheci esse caminho de alcoolismo, eu vi muita gente em processos de droga, e aí o perigo de você cair nesse processo também e depois não conseguir se levantar, porque é um caminho grave, né? Eu vi um caminho de pessoas ruins, no sentido de conviver ali, né, vendo pessoas, um ambiente de briga, né, por nada, onde o ser humano se destruindo, né? Então, assim, um ambiente tortuoso, vamos concluir assim, um ambiente onde o perigo está estabelecido. E o maligno, ele trabalha todo dia para querer te destruir, extra, né? Faz hora extra, né? Verdade. Até que nesse ambiente eu conheci também um processo de que, um fato de que a gente, assim, pessoa morrendo dentro desse ambiente. Não tenho dúvida. Né? E isso me fez um dia ficar com um processo de pânico. Eu passei por um processo de pânico, onde eu vi, teve um acontecimento dentro do ambiente dessa balada, coisa que me chocou. Eu vi um amigo, né, que passou, né, por um processo lá, né, com sangue na mão, aquilo me chocou. Eu falei, cara, não, isso aqui não. Isso aqui não. E aí me fez, depois de um mês e pouco, aquilo, né, me tocou. E aí eu falei, cara, eu preciso sair desse ambiente. Outra decisão. Outra decisão. De ambiente. Exato, de ambiente. E fora que outras pessoas já me chamavam a atenção para sair. A minha própria irmã me falava, cara, legal, isso aí você se vira com essa grana e tal, mas, pô, você precisa estudar. Beleza, primeiro sinal. Eu acho que Deus vai dando sinais, né? E aí teve esse acontecimento, aquilo passou a não me fazer tão bem, né? A minha madrinha, que é a minha tia Ângela também, eu me lembro que nesse meio termo desse um mês, até eu ficar mal, ela falou, cara, ela é também espírita, né? Na época ela era espírita, enfim, ela falou, cara, eu tava saindo, e ela falou, acho que não é legal você ir hoje, não é legal você ir com essa camisa, assim, algo assim, e aí, cara, eu obedeci, né? Eu falei, então não vou, né? Você tá falando. Mas sinais, né? Algo poderoso de Deus eu tenho para mim, né? Que ele não me queria mais totalmente nesse ambiente. E aí eu fiquei num processo de pânico, mas ainda indo, né? E aí eu me recordo que eu conheci, né, Deus, eu tive um encontro com Deus, eu acho que tenho que falar isso. Algo poderoso já estava reservando um encontro, né? Porque eu, nesse processo, pouca gente sabe, eu não sei nem se eu já te contei isso. Vamos descobrir agora. Olha, e isso é poderoso. Para algumas pessoas, já falei, minha esposa sabe, algumas pessoas sabem, mas eu tive um encontro com Deus. Eu fui para o ambiente, eu me alcoolizei, eu bebi, aquele ambiente que o jovem passa.
Mas nesse dia, eu tive um encontro. Eu cheguei em casa, quando eu pus a chave, algo já me tocou na porta. Eu entrei meio que falando para mim mesmo, meu Deus, por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? E aí, minha casa, né, para quem conhece, sabe, tem um corredor grande, a gente sempre entrava pela porta da cozinha, e quando eu virei, né, já meio emotivo comigo mesmo, de tipo, cara, por que eu tô fazendo isso, cara? Olha, minha mãe tá dormindo aqui, e eu não posso desonrar minha mãe, né, porque olha a força que ela tá. Só para colocar nesse ambiente, minha mãe já tinha ficado um pouco melhor, e ela batalhava, né, já estava trabalhando para ajudar também, né, tudo, e me formar. Ela estava no processo de trabalho para formar minha irmã. Minha irmã ganhou uma bolsa numa faculdade em Campinas, mas ela precisava de todo um acompanhamento. Então eu e minha mãe ali fomos super solidários para que ela fosse estudar lá e tal. Mas eu entrei, né? E eu falei, cara, eu não posso, tocado, eu não posso desonrar minha mãe. E aí eu entrei meio preocupado tal, e virei e falei, eu fui no banheiro, olhei e falei, cara, eu tô muito mal. Preciso lavar meu rosto aqui para entender onde eu tô. E aí fiz o processo de lavar meu rosto. E aí eu tive um encontro com Deus. Mas assim, você não percebe as coisas, mas eu tive um encontro com Deus. Eu lavei meu rosto quando eu olhei para o espelho, simples espelho. Eu olhei para ele e eu não me vi. Eu vi Deus falando comigo. Saia deste ambiente, porque se você permanecer, o caminho não vai ser bom. A visualização, só para quem passa é que vai poder sentir. Vista, né? E foi muito forte, porque o encontro com Deus, ele é forte, cara. E isso eu posso te dizer, assim, eu me arrepio até hoje, porque você tem esse encontro, e é tão forte que eu permaneci dentro da minha casa por mais de 30 dias, sem sair no portão. Eu não ia no portão da minha casa. Então meus amigos da balada tal, e tudo, eles passavam de carro. Minha casa tem a garagem, tem um grande, a gente chama de janela, o vitrô, né, aquela coisa. Eu abri e falava com eles de longe, eles não entenderam por que eu não ia, ou por que eu estava passando aquele processo. Eu pedia para minha vizinha de frente comprar o pão para mim, porque nem na padaria eu ia. Ou seja, Deus tinha algo poderoso para me tirar daquele lugar. Mas, né, o ser humano, ele, quando tem uma passagem, às vezes a gente insiste, né? Então, o que acontece? A partir daquele momento, eu passei a não trabalhar mais nesse ambiente. Mas eu continuei aí. Em alguns dias, a gente disfarçadamente, a gente não entende, Deus já agiu, né? Primeiro ele te toca, você enxerga que há algo poderoso de Deus para você, então eu já parei de trabalhar. Mas continuei indo e fazendo coisas que eu ainda fazia. Eu continuei bebendo, eu continuei indo, e eu mudei disfarçadamente, né? Eu parei de ir nas baladas que eu ia e comecei a ir num outro lugar, com outro tipo de som, né? Porque o ambiente, ele continua, o ambiente que eu digo, você tá carregado, né, cara? Eu fumava, eu bebia, e eu vivia nesse ambiente, então, até você se dar conta que você precisa realmente se livrar de tudo aquilo, ele ainda vai te conduzir por processos, né? Sem dúvida. Mas nesse outro ambiente, eu conheci a minha esposa. Através de um amigo, que também fazia parte desse núcleo, né, que é o Daniel. Eu conheci minha esposa. E a partir de conhecer minha esposa, ainda sem toda a sabedoria e sem todo esse conhecimento e tudo, né, eu tenho para mim que ela foi escolhida para me ajudar. Hoje eu reconheço isso, né? Porque naquele momento ela veio do Rio de Janeiro, minha esposa, também para trabalhar, ainda, né, com as sofrências dela familiar, de processos, né,
familiares dela. Ela veio para São Paulo para trabalhar e estava naquele mix de fico ou não fico, desisto ou não desisto, e a gente se conheceu. Então eu tenho para mim que Deus separa na hora certa, as pessoas certas, para que você construa a sua família. E eu fui começando a entender o ambiente familiar, porque eu não namorei minha esposa. A gente casou com 3 meses. Né? Então, a partir daquele romancezinho ali, 3 meses a minha esposa estava morando em minha casa, comigo. E nós estamos hoje há 17 anos juntos. Né? Eu me lembro que no processo dos 3 meses, eu olhei para ela e falei para ela assim, né? Não vamos desistir, não. Nós vamos construir uma família. Se você quiser ficar comigo, nós vamos construir uma família. Nós vamos ter a nossa casa. Eu vou te dar a casa e a família. Então, vamos ficar junto. Pode confiar em mim. Né? E aí, você firma ali, né? Você firma uma aliança. Então, eu tenho para mim que naquele dia a gente estabeleceu a aliança. Né? E Deus, Ele te dá processos para você se aliançar com pessoas certas. Você é uma pessoa certa. Né? Você é um primo que é um irmão. Né? Então a gente tem uma aliança. A gente não pode quebrar a aliança na nossa vida. Né? Então eu tenho para mim que esse processo com a minha esposa foi uma aliança. E aí eu dei o compromisso de seguir firme neste processo com ela. E aí, também outra coisa que Deus foi me tirando, porque aos poucos a gente percebeu que a gente precisava sair um pouco do ambiente para alcançar um objetivo, que era ter a nossa própria casa. Então a gente saiu um pouco do ambiente das amizades que ali nos colocavam e tal, e eu me lembro que a gente falou assim, cara... e aí é legal, porque Deus vai tirando algumas coisas de você, então também me tirou um pouco do dinheiro, da autonomia, né? Mas me colocou um propósito de ter uma primeira casa. Boa. Né? E não a casa que eu morava com ela, que era da minha mãe, a nossa casa. Então nós compramos como princípio, Deus me tira um emprego. Eu já trabalhava, né? Eu já trabalhei de um monte de coisa. Conta aí umas 3 aí, vai, a galera... Cara, olha, como então... é que vai ser o título desse podcast, assim? De tal, 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 a tal, tal, tal. Eu acho que pode ser... Olha, eu vou falar assim, quando eu saí do ambiente de balada, né? Eu não sabia fazer mais nada. Eu não sabia fazer mais nada a não ser eventos e festas... e tal, porque eu vivi aqui. Pessoas, e influenciar. Um ambiente diferente, você não sabia nada. Eu não sabia de nada. Bater disso. Meta. Você não sabia nada disso. Sabia nada disso. Você não sabia que você sabia tudo isso, né? Na verdade. Só que em ambiente diferente. Tá? Isso. Aí o que acontece? Nessa passagem desses 30 dias, voltando um pouquinho. Eu falei, o que eu vou fazer se eu não vou trabalhar lá? Cara, o medo bate, né? Mas a força de vencer... ela tá dentro de você, irmão. Sempre. E quem quer vencer vai passar por processo, cara. Sim. Aí, vem na minha cabeça. Cara, eu tenho 2 primos que tem uma empresa de motoboy. E aí eu falei, cara, eu não sei fazer mais nada. uma motinha. E eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma moto. Eu tinha 2 primos que tinham uma empresa. Dá pra considerar a moto, aquela lá? Dá, na época. Bis. Na época era uma bis, era uma bizinha, né? Uma bis. Era uma moto, pô. E era um bem que eu tinha, né? Veja que poderoso. Ali, pô. Né? Tem que honrar também. Mas para quanto lugar e o quanto alimento ela trouxe para casa também. Meu pai, então, posso te dizer que esse é o processo da vitória. Até hoje você ainda anda de bis ainda. Só ando de moto. Né? Aliás, vou todo dia, honro o meu trabalho hoje indo de moto. Mas a moto tem uma conexão, né? Você tem que estar sempre atento. Quantas vezes você já caiu mesmo feio? Já teve algum acidente feio mesmo? Eu não lembro. Eu tive um. Olha, você me trouxe algo poderoso nessa pergunta.
Eu caí de moto... Eu nunca ouvi falar. Você nunca me falou assim, mano, moto? Não. Eu falei, cara, como é que... Mano, ele gosta de ir de moto. Eu falei, cara, mano, eu falei pra Clarice esse dia, eu nunca ouvi o Rafa me falando que caiu de moto. Eu caí uma vez. Eu já vi gente caindo, eu na sua garupa. Nós estávamos juntos. O cara caiu dentro do bueiro, cara. Essa é foda. Aí não. Né, mano? Cara, Um abraço aí pro TT. Você convive com ele ainda, convive, não, inclusive... Já foi muito motivo de risada essa queda no bueiro aí, mano. O cara caiu dentro do bueiro. E olha que louco, né? Porque ele tá morando em Portugal, mas veio visitar o Brasil. Talvez eu encontre com ele essa semana, que falei com ele hoje. Um abraço pra ele. Mas muito louco. Mas, ó, você me fez uma pergunta que faz a gente trazer o princípio aqui, que é o princípio da obediência. Eu só caí uma vez de moto. Em quantos anos? 30? Não, 30 não. Eu tô com 40 anos agora, mas a minha primeira moto... E aí foi a primeira moto com que eu caí porque eu desobedeci. Você tinha o quê? 15? Não, eu tinha acho que 14 anos. 26. Tá? Vou te dizer, princípio de obediência. Isso serve para os jovens e para os filhos e pra que nós às vezes a gente não entendia. E hoje para nós, com certeza. Por eu ter perdido o pai e ter virado homenzinho, né? Eu queria uma moto. Antes do tempo de ter a moto. E aí, a minha mãe, né, mesmo fragilizada, ela falou não. Ela falou não. E eu, por independência, juntei o dinheiro para comprar uma scooter na época. Pois bem, eu desobedeci. E aí, no segundo dia, não vou dizer no primeiro, porque quando eu consegui comprar aquela scooter velhinha, né? Sabe aquela pessoa que já nem queria mais? Então, não era para ter aquilo. Mas eu consegui aquela. E foi grandioso para mim, tá? Imagina. Só que eu desobedeci. Materialmente falando, né? Isso. No dia seguinte, eu fui andar com um amigo e eu emprestei para ele andar, porque ele me ajudou a arrumar a moto para mim poder andar com ela. Boa. E ele foi dirigir a moto. E eu tava atrás. Ou seja, olha só como o princípio da obediência é fogo. Ela falou não. Nem dirigindo eu tava nesse acidente. A moto era minha. Uma pessoa, amigo, estava dirigindo, eu estava na garupa da moto que eu queria. Ou seja, não era para você dirigir. Eu vou te mostrar. Daí, a gente andando, uma mulher, né? Ela passou por nós também sem experiência, porque ela estava aprendendo a dirigir, mas habilitada. E ela entrou na garagem e esse meu amigo, dirigindo sem atenção com a minha moto, bateu. Cara, foi o único acidente que eu tive. Eu quase bati a cabeça lá na guia, enfim, ralei os joelhos, eu não quebrei nada. Mas hoje, olhando para essa pergunta sua, eu tenho certeza de que obediência faz todo sentido. Eu queria ter algo que não era meu, na hora errada, e ainda desgovernando a minha mãe que disse não. Aí eu caí, quebrei a moto, não tive a moto, tive que devolver a moto, e só vim ter uma outra moto, né? Mais à frente, né? Ainda assim, naquela época, né, meio tive antecipado, mas talvez com um pouco mais de sabedoria. Porque eu acho que se eu tivesse a moto sozinho, ali, quando eu comprei, desobedecendo, e não acontecesse aquilo, talvez eu não andasse hoje com mais de 30 anos sem cair de moto. Eu nunca caí de moto. Eu não conheço ninguém que tenha essa... Eu já tava para te fazer essa pergunta, falei, mano, eu acho que não. Falei para Clarice, ele nunca caiu. Não, eu mesmo. E veja que eu nunca caí de moto. Eu tava num acidente com alguém dirigindo, mas eu... Isso dá uma história... eu nunca caí. Muito bom. Nunca. E aí foi trabalhar na empresa de motoboy, entregar pizza. Isso, aí que eu fui? Aí, né, você não tinha nada para fazer, eu lembrei do primo, liguei pro primo, inclusive, é o nosso primo, né, é o Denis, putz, agradecer ele também aí, porque... Sim. Ele é um cara bacana, ele tem um coração bom. Aí ele me trouxe, falou, não, tá bom, cara. Ele falou pra mim, você tá doido? Porque todo mundo não entendia. Você tá doido? Então o processo de transformação, cara, às vezes você não vai entender.
E vão duvidar, né? E vão duvidar. E vão tentar desviar você do... Não é possível. É. Eu vivo isso ainda até hoje. Então. E aí eu falo. Nos bastidores eu te disse, tem algo poderoso te esperando lá na frente. É profético. É profético. Pode crer. Você faz uma coisa que chama-se alegria pública. Ó, que bonito. Nunca ouvi. Através da sua dor, do seu processo de transformação, né? Você estabeleceu a sua cura para curar outras pessoas. E isso é bíblico. Está dentro da palavra. Alegria pública, né? Ela diz assim, eu vou tentar ler um pedaço que eu separei, inclusive, para você, né? Ó, o testemunho de restauração sempre encorajará outras pessoas, especialmente as que iniciam sua busca pessoal. Tudo o que recebemos de Deus deve ser compartilhado com os outros. Paulo declarou: é Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Está em 2 Coríntios 1, do 1º ao 4º versículo. Então, o que você está fazendo, Marcelo, é pegando o seu processo de cura e declarando publicamente a sua alegria em ter vencido na São Silvestre e declarando publicamente, me trazendo outras pessoas, colocando a sua voz. Deus te curou. Deus trouxe algo poderoso para a sua vida. Eu vi o processo, eu participei dele. Eu vejo seus filhos são filhos bons. A sua casa vive em paz. Deus te curou. Você foi um cara bom no processo com sua ex-esposa. Para quem leu, fazendo merchan, né, do Tarja Preta São Silvestre. É um livro que eu sou pouco de ler, hein? Eu venho aprendendo e, aliás, aprendi com você. Você me deu o primeiro livro para ler. Verdade. Né? Verdade. Faz tempo, hein? Faz tempo. E eu trouxe um para você. Obrigado. já vou mostra aí qual que você trouxe e por que você trouxe esse. Eu trouxe um devocional, cara. Legal. Para você que é, né? Hoje é um bom dia de viver milagres. Show. Né? É do André Fernandes. Isso. Eu aprendi muita coisa com ele também, né? Que legal. Porque pessoas que trazem alegria pública para edificar a vida de outras pessoas. Então isso é o que você está fazendo, né? E nesse processo tem as dores, né? Sim. Então guarda isso para você. Depois eu vou colocar para que você leia sobre isso e entenda. Tem algo poderoso te esperando, porque quando você declara a sua alegria pública de que você recebeu a cura de Deus pelo seu processo, né? E se apaixona por fazer isso para outras pessoas, não tem como o processo não ser bom, né? Porque você está aliançado em curar pessoas através da sua história. Forte. Mas voltando pro meu aqui, né? Eu liguei para ele e fui trabalhar como motoboy. Que ano era isso em São Paulo? Cara, deixa eu pensar. Deixa eu 2005, 2008? 2007, por aí. 2007. É. Eu lembro que eu voltava do trabalho para almoçar em casa, você tava lá, lembra? 2000. Não, isso foi depois ainda, vai? Você já tava lá na Ceasa e tal. Por aí, 2006, 2000, por aí, foi por aí, né? Por aí. Mas eu falei, cara, eu preciso de um trabalho aí. Ele falou, não, cara, isso aqui não, você tem certeza? Eu falei, tenho. Me coloca aí na equipe aí que eu preciso. Ele falou, então vem. E aí eu fui, cara. Eu fui trabalhar, foi uma experiência muito... que me trouxe alicerce, base para minha construção. Nunca caiu como motoboy? Não. 30... Cara... Acho que 30 anos. Nessa parada aí, mano. Vamos falar, 28 anos andando de moto, eu nunca caí. Olhou pra isso? Nunca tinha olhado pra isso. É você que me trouxe. Tem que lançar curso. Vamos lançar um infoproduto aí.
Eu mesmo, às vezes, eu já me dei umas vontades de comprar uma, mas não, você é louco. Não. Mas aí a única pessoa que eu lembro, ele falou, porra, mas né? Não sei se ele, o primeiro aluno, se você lançar, eu compro. Aí, ó, muito bom. Quem legal. sabe aí um dia eu compraria, mano. Eu acho que, putz, cara, pode ser por essa base de alicerce, porque primeiro eu desobedeci, eu tive um trauma Legal, e vi que eu tinha que andar sempre atento. E olha o que eu te falei, que é importante também. Eu vou pro trabalho hoje eu vou pro trabalho ouvindo, né, um louvor e tal, porque eu gosto muito, e sempre atento, porque a moto não tem como você não estar atento. Você tem que estar atento. Então eu já começo o meu dia atento. E eu vou para o meu trabalho de moto até de chuva. Debaixo de chuva. E há 28 anos eu não caí. Então, putz, você me trouxe uma experiência poderosa. Tem uma editora boa pra te indicar. Boa. Vamos junto. Às vezes a gente fica pensando no óbvio, tá aí já, mano. Você tem que contar essa história pra Helena, velho. É uma história boa. Contar a história pro Joaquim e pro Samuel também, porra. É uma experiência, cara, muito boa. Cara, eu não conheço. Você conhece alguém que nunca caiu de moto? Não. Ah, e outro detalhe, tá? Não. A minha época de moto não é hoje como esses motoboy modernos, não. Que tem lá o Maps, tem o WhatsApp e tal. Eu fui trabalhar disso numa época em que era um mapa verdão de uma página assim, né? E você tinha que ligar uma página na outra, que eu nem sabia fazer isso. Serviço de banco pra caramba. Qual foi a quantia de dinheiro maior que você já andou dentro da cueca nessa época? Cara, eu fui trabalhar numa empresa, eu trabalhava no financeiro, né? Nesse processo de moto, eu caí dentro do financeiro de uma empresa. E aí eu vi aquele escritório, né? Aquelas pessoas tudo arrumadinha, né? Eu falava, cara, eu vou sonhar com esse ambiente aqui pra mim, né? Porque eu era louco, cara. Eu vivia de madrugada antes. Então aquilo ali... Cara, eu falava, cara, os caras trabalham de dia, né? Pra mim era algo surreal. Elas comem, né? Tem o horário do almoço. Eu nunca tive um horário do almoço, né? Eu fui olhar para aquilo. Eu acho que lá eu tinha o quê? Uns 18 para 19 anos. Os caras têm horário de almoço, meu, é tudo certinho. Você tem que chegar no horário, né? Existia chegar no horário. Então, eu fui para lá. E aí eu vi aquele processo, aí você fez uma pergunta bacana, porque eu caí no ambiente do financeiro, olha que louco, hoje eu trabalho mais de 20 anos no mercado financeiro, mas eu caí no financeiro, no departamento, e eu tinha que fazer os pagamentos da empresa e os saques. Com a bis. Cabelo tigelinha. Cabelo tigelinha ainda, cara. E aí eu tinha que ir, né, chegar cedo no meu horário, porque tinha que chegar no banco na hora de abrir. E eu entrava era na Lapa ali a empresa, na região do CEAGESP ali e tal. E a empresa movimentava muito dinheiro, cara. E eu cheguei a andar com mais de 300 mil reais. Na cueca. Na cueca, amarrado nas pernas, parte na moto, parte na mochila, né? E eu tinha que fazer os saques e tinha que fazer os pagamentos. Então eu não só pegava o dinheiro e levava para a empresa. Eu andava São Paulo inteiro e às vezes outras cidades com esse dinheiro. Eu ia para Poá, né? E eu levava esse dinheiro para fazer pagamentos em dinheiro para as outras pessoas. Cara, e olha que louco, né? Porque assim... Nunca te deu medo? Nunca me deu medo. Mas por quê? Hoje eu venho entendendo, os processos venho entendendo. E eu nunca fui assaltado, irmão. Que talvez seja uma estatística até maior do que eu nunca caí de moto, né? Talvez seja, Paulo, porque... Ela vale mais do que... Você para e pensa. Ô, Fernando. Cancela o curso, o livro, vamos lançar filme de cinema. Melhor, né? Não, o livro dá. Já tem 2, falta o terceiro que ele vai... Daqui a pouco ele vai falar do terceiro, trilogia. Aquele filme Corpo Fechado? Próximo astro. Ó, vamos começar assim. O produtivo de entrada é Como Não Cair de Moto. Entendeu? Aí o próximo, que a gente já... Sabe o high ticket que falam no digital? O high ticket nós vamos vender para quem, entendeu? Anda de porta falando como não ser assaltado em São Paulo andando de moto sem cair com 300 mil na cueca. Nunca fui. Aí, já tem a cópia pronta. E esse processo é bacana porque muita gente que ia nessa empresa, que trabalhava lá, a maioria era assaltado. Não tenho dúvida.
Ué, mas ele mora em São Paulo, vive em São Paulo, né? E caía de moto. E não duvido, né? Mas assaltado era. E eu nunca fui assaltado nessa empresa. Eu sacava diariamente de quantias enormes de dinheiro, movimentava e andava São Paulo. Eu permaneci nessa empresa por quase 2 anos. Eu lembro dessa época. Andando de moto ali, fazendo o trabalho do financeiro. E aí eu falo que eu me envolvi tanto no grupo que eu já não era mais um motoboy, eu era o cara que resolvia todos os processos financeiros da empresa. Eu comprei isso para mim, eu queria estar naquele ambiente. Puxa, e aí, cara, eu tinha uma financeira, uma gerente financeira, ela falava, cara, tem algo legal em você. Tem algo bom em você. E aí ela me contratou direto pela empresa, né? Então eu saí, deixei de trabalhar na empresa do meu familiar. Primo, mas eu sou muito grato a ele, porque ele me deu essa Trabalhei oportunidade. com ele também. E eu sou grato, né? Sou grato a todas as pessoas que passam por mim, eu acho que é princípio de honra. Então, sou muito grato toda vez que eu encontro com ele, né? Infelizmente a gente vem se encontrando em alguns lugares não muito bons, mas... Tipo velório. Tipo né? velório, enfim. Mas eu sempre agradeço. E é um cara que merece viver estavelmente e com a família dele, que encontrou alguns princípios ali, está ali, espero que... Eu já falei dele aqui algumas vezes, porque pra você ele é primo, mas o Fernando talvez lembre, talvez não, e quem já assiste sempre, que eu falo que é o tio que dá choque. Eu falei dele no livro, né? E a gente tem essas pessoas que... A gente tá falando bastante de Deus aqui, que vêm pra nossa vida e a gente, mano, não sabe o porquê. Uhum. E recentemente eu até conversei de novo isso com a Clarissa. Eu falei, você já percebeu que, mano, eu e meu tio, a gente dá choque. Ela falou, mano, é estranho mesmo quando você, tipo, não, tá ligado? Você já viu. Dá choque. Mas, cara, ele tava lá. Quando minha mãe morreu, quando eu voltei lá, pra quem leu o livro, na casa do Edson, é ele que tava. Sim. Cara, quando meu pai morreu, quem ajudou a carregar o corpo do meu pai há 2, 3 dias morto, do andar de cima pra baixo, pra gente pôr no carro da ML de madrugada, foi ele, velho. E a gente continua dando choque, brother. Mas é uma parada que não é algo ruim, só tipo, não entendeu? Mas é uma parada que a gente não entende. Sim. Hoje, eu entendo de forma muito... Posso falar por mim, né? De forma diferente. Então, eu ajo de forma diferente. Pô, recentemente, eu perdi meu avô, que é o pai dele. Sim. A gente teve uma conexão ali que foi um pouco diferente, mas eu não tenho dúvida que em algum momento ali eu ajudei ele de alguma forma e desenrolou uma situação que estava acontecendo que não veio o caso. Mas, cara, são coisas da vida, né? Exato. E é muito louco. A gente já quebrou muito, pô. Quando eu era moleque, vixe Maria, mano. Mas eu achava que minha mãe gostava mais dele do que de mim. Ciúme, Ciúme né? do caralho. Minha mãe deixava o carro com ele e ia trabalhar de ônibus. Eu falei, mano, não é possível que, mano, minha mãe tá deixando o carro com ele. E, tipo, mas me levou pra escola várias vezes, me buscou muito. Eu amo muito ele, te amo muito. Se você tiver assistindo, você deve assistir essa porra escondido, viu? Nossa, também acho. Boa, esse ele vai assistir com certeza, né? Tomara. Legal. E aí essa gerente financeira falou, tem algo diferente. Tá. E ela me contratou e falou, vou te pagar metade da faculdade. Eu falei, mas Aquelas pessoas que não entendem também. eu não quero fazer faculdade. Me dá o dinheiro. A minha irmã, lembra? Lá atrás falou, tudo bem, você quer estudar, mas você precisa fazer uma faculdade. Aí eu vim, né? Vou para a empresa, né? Vou trabalhar de motoboy, aí vou pro financeiro e a pessoa fala, vou te pagar metade da faculdade. Eu falei, cara, mas eu não queria fazer faculdade. Aí você vai martelando para casa. Mas é o que eu falo, cara. O que ela quer com isso, né? Exato, mas tinha predestinado. Deus falou. Eu tive um encontro com Deus, saí da vida noturna, passei pelo processo do motoboy, cheguei no financeiro, né? Encontro essa pessoa que era rígida pra caramba e ela fala, cara, vou te pagar metade da faculdade. E eu falei, tá bom, então eu vou fazer a faculdade. Foi quando eu entrei na Embi Morumbi, uma faculdade super legal, cara. Fui lá, vi aquele ambiente, né? Cara, de motoboy, né? Olha os processos. Vivi uma vida legal pra caramba nesse ambiente aí. Eu sou muito grato também. É tudo que eu vivi
Essa empresa. Até na balada e tal, não podemos... Construiu quem você é. Construiu o que eu sou. Mas eu cheguei na Vila Olímpia, meu. Na faculdade, eu olhei tudo aquilo, falei, nossa, todo mundo, né, mano? Prédio corporativo, sala de aula do melhor e tal. Eu falei, cara... Gente mais bonita ainda. Cara, você tá acostumado com um ambiente de bebedeira, cachaçada e tudo mais. Você chega num ambiente que você fala assim, meu, aqui tem ar-condicionado. Aí você começa a se apaixonar por coisa boa. E rápido, né? Você fala, cara, pessoas legais. Sim. Os jovens, né? Eu estudei em escola pública. De família mais estruturada aqui. Você fala, cara, esse ambiente aqui é bom. Cheguei aqui, deixa eu dar valor. Total. E eu falei, cara, vou estudar. Vou aprender, vou entender, vou tudo. E também, lá também, tem as distrações, né? Porque eu digo, né? O ambiente, ele nunca vai descansar. Ele vai querer te levar aonde? Você tem a opção de estudar ou ir pro bar. Você estudar, né? Então fica a dica aí pro jovem, né, cara? Se você tá num ambiente bom, dê valor ao ambiente bom. Não vai. Eu quero criar minha filha para que ela, se ela for para a faculdade, ela vai para a sala de aula. Para estudar, né? Para estudar. É isso. Porque ela vai tentar a todo tempo, vai ter desvios, alguém vai tentar desviar, o ambiente vai tentar desviar. Sim. Mas eu quero criar minha filha e fica a dica para ela vai assistir, para quando ela for para uma sala de aula, é para uma sala de aula que ela está e lá ela tem que estudar. Né? Então, tinha aquele ambiente e tal, mas eu olhei e falei, cara, isso aqui é caro para mim. Eu não posso não ir estudar. E aí eu fui, cara. Começou ali um processo de transformação, onde eu me apaixonei por coisa melhor do que o que eu tinha antes. E aí é um princípio, cara. Nunca retroceda. Se apaixone pelos processos, né? Eu acho que eu li seu livro. Eu nunca li um livro tão rápido. Porque o livro realmente fala sobre isso, né? De você transformar e se apaixonar por processos bons, né? Então, cara, foi mágico. Eu tive um encontro com Deus, como eu disse. Tô publicamente aqui, tô dizendo. Acho que é a primeira vez publicamente que eu abro isso. Eu tive um encontro com Deus. Ele foi mexendo algumas coisas. Me tirou de um ambiente, me colocou em outro. Fez eu passar um processo de dor, de, né, ter que publicamente ler, puxa, motoboy na época. Hoje é a profissão de muita gente. Aquilo estava começando. Eu lembro. Né? E é poderoso. A todos os motoboys, vocês fazem um trabalho que é fantástico. Se parar para o Brasil... Quantos remédios, quantos exames, né? Quantas notícias. Para o mundo. Sem dúvida, mano. Né? A gente fala do caminhoneiro, na pandemia a gente viu isso, né? Sim. Para o motoboy. Então, algo poderoso. Só que eu não queria também permanecer, porque eu me apaixono por processos, e apaixonar por processos é apaixonar por você mesmo. Então, aquele ambiente da faculdade me fez ver que eu não podia desperdiçar mais tempo. Então, eu me apaixonei em fazer aquilo. Aí eu me formei, né? Uma das minhas formações é marketing empresarial. Depois eu me formei em publicidade e propaganda. Fui trabalhar na área de publicidade e propaganda, né? E aí, cara, eu trabalhei. Foi difícil de entrar como estagiário. Passei por um processo duro ali de ganhar R$700 naquela época, difícil, né? Por o que eu vivia antes, né? E aí eu falei, cara, eu trabalhei em 2 grandes empresas de publicidade. Mas eu entendi algo poderoso, que você precisa ser a sua publicidade, né? E tudo que eu estudei, hoje eu não sou publicitário. Eu estou há 20 anos no mercado financeiro. Mas hoje eu atendo um cliente sendo um publicitário, né? A minha imagem, ela vale muito para o atendimento de um cliente.
tudo que eu aprendi de solução, de marketing empresarial, de processos que teria que ser feito, eu atuo individualmente num cliente. E por muito tempo, antes de liderar, né, eu fazia esse processo individualmente para cada um dos meus clientes, e foi aí que eu fui ganhando espaço quando eu adentrei a uma instituição financeira, né? E hoje eu passo esse método para os meus liderados. Esse é um bom ponto. Até aqui eu acho que a conversa foi fantástica, que trouxe muito dos bastidores. Quem te vê hoje, há praticamente 20 anos no mercado financeiro, conquistando o que você quer, e um dos principais termômetros disso é até a questão material da coisa. Quem está de fora vê isso, né? Então, pô, beleza, o Marcelo foi viajar para tal lugar, o Marcelo trocou de carro, o Marcelo lançou o livro e tal. Então, são termômetros que é o que a pessoa vê, mas ela não vê os bastidores e não vê a base, que é algo que você falou lá no início. Então, olha quanta coisa aqui de base a gente trouxe. E que legal que você trouxe muito também a conexão com o jovem, né? Porque quantos jovens, talvez com um ambiente diferente do que a gente cresceu, porque hoje tem muito mais tecnologia, hoje a gente está muito mais sozinho do que em grupo, né? Como foi a nossa época, mas o quanto o ambiente muda, e a gente aqui na gravação anterior falou muito sobre ambiente e influência. Então, você está num ambiente que pode ser a faculdade, como você falou, mas tem uma influência para você ir para o bar. Sim. O ambiente é a faculdade de estudo, mas tem a influência de você ir para o bar. Então, o quanto é importante a gente ficar atento para isso. E aí, corta esses 20 anos de mercado financeiro, que você já bateu tudo quanto é meta dobrada que existe lá, e isso está taxado. Quem você se tornou hoje, depois que você foi estudar teologia, por exemplo? Vamos pular esse do banco, isso do banco todo mundo conhece, brother. Para a gente começar a fazer um fechamento aqui, que o Fernando falou assim, meu Deus, quanto tempo você acha, sem olhar, quanto tempo você acha que a gente já está aqui falando? Agora aqui? Agora, chuta. Há quanto tempo? Acho que 1 hora. Em minutos. 1h e 20 minutos, 1h e 20 Ele é por bom, aí. ele é bom, ele é bom. O último que ficou um bom tempo aqui falou que estava em 40 minutos, era só o dobro. Tá ligado? Não, o cara é bom, tá ligeiro. Mas é bom de número. Eu falo, eu tô sempre atento. Aí... Mas você passou por uma outra transformação, assim, recente. Sim. Vamos lá. Aí se quiser trazer alguma coisa do banco, pode trazer também. Não, o banco, o banco é o BAL. Eu acho que assim, vamos falar do banco. Eu acho que o banco, até porque eu vivo hoje, eu acho que é legal trazer essa mensagem. E tem muita imagem de fora sobre esse ambiente também, né? Isso. 20 anos, 2 passagens de instituições financeiras grandes, e não vou me adentrar muito nesse ambiente do banco, porque a gente vai para o ambiente que é onde tem carne alimenta. No prato. Né? Como diz um chefe lá, tem carne no prato aí. Para mim é o banco. Para quem é o motoboy é a moto, né? A moto. Como que foi, mano, quando você chegou? O primeiro dia no banco, você falou, não é possível que eu tô... Cheguei. Como é que foi? Né? Primeiro vale falar que assim... Como eu falei, se eu parar para falar de tudo que eu já fiz, já trabalhei, né? Ninguém nem acredita nesse processo que eu tive que trabalhar de motoboy. Então já começa por aí. Mas eu já fui motoboy. Aí, quando você fala que é um motoboy que nunca caiu e nunca foi assaltado com 300 mil na cueca, os caras vão falar o quê? Eu conto essas histórias. Pescador, às vezes você pesca? Vamos falar que você é pescador, exatamente. A história do pescador. Mas eu já fiz de tudo, né, cara? Já tive... Até coisa que não é do meu de fazer, eu já tive clínica de estética, eu já tive pizzaria, eu já empreendi. Já vendeu, já ganhou carro no sorteio porque você vendia. Você não falou disso. Já fui corretor de imóveis, né? É corretor até hoje. Eu acho que vai trazer a conexão assim. Então eu aprendi várias coisas, né? Você me perguntou como eu cheguei no banco, né? Lembra, lá atrás eu falei, eu conheci uma pessoa que foi morar 3 meses na minha casa. Nesse processo, eu estava, né? Porque a gente não... Nada é nosso, tudo é emprestado, né? Nada é nosso, tudo é emprestado. Então, naquela época, eu estava atuando como corretor de imóveis, né?
E aí eu conheci minha esposa, 3 meses ela foi morar em casa e a gente tá até hoje juntos, 17 anos. A minha esposa falou, cara, e ela trabalhava no banco. Aí ela falou, cara, você vende apartamento, eu acho legal, pô, você não entra no banco, né? E eu estava bem na empresa, trabalhando como corretor de imóveis, vendedor, lembre-se, vendedor que atuava de forma diferente com os seus clientes, com a bagagem do estudo, não sendo publicitário, mas sendo publicitário individualmente para cada um, ou seja, a minha imagem, a minha dedicação, todo o processo que eu aprendi, eu aplicava individualmente a uma pessoa, e eu levo isso até hoje. A gente tem que ser forte quando a gente é vendedor, né? E não necessariamente você precisa falar do produto. Essa é uma das características poderosas, né? Eu vendo sem falar especificamente do produto, mas a gente conduz, né, ao que o cliente quer. Porque, poderosamente, cara, uma coisa eu acho que traz aqui, eu acho que eu posso trazer para você, acho que entra na conexão e eu falo como eu entrei no banco. Mas isso aqui é legal, cara. Ó. O que é bom para o mundo? Ó. Equilíbrio e propósito. Ó. Mas nosso propósito de vida só preencherá o vazio existencial quando aquilo que fazemos for bom para nós, para o outro e para o mundo. Então esse processo de trazer coisas de forma individual, ele, né, nada, né, pode ser bom. Então, nesse processo de venda, né, tem que ser bom para você, para o outro e para o mundo. Boa. Né? Então, aí minha esposa falou, se você vende apartamento, cara, eu acho que você consegue vender seguros, negócio de banco, você não quer fazer uma entrevista, eu consigo uma entrevista para você. Eu acho que é legal também fazer e agradecer publicamente a minha esposa, claro que eu já agradeci para ela, mas publicamente, porque ela me levou ao banco, ela conseguiu uma entrevista para mim, né? E eu fui pro banco, fui para a entrevista, passei na entrevista, mas aí veio o processo, cara. Processo eu falo para você, Deus ele vai te testar antes de te dar, né? E aí a gente depois vai para o ambiente da teologia. Eu aprendi esses princípios na carne. Ele te faz sofrer na carne para que depois você viva em espírito, né? E viva a sua vida na crença, né? Do que ele te alimenta. Então, assim, eu passei na entrevista, me deram a confirmação de que eu entraria, inclusive na instituição que eu estou hoje. E por um problema interno na instituição, eu levei mais de 6 meses para eles me mandarem um e-mail que eu tinha que preencher o kit para entrar. Eu esperei 6 meses o processo, né? E aí eu me lembro que eu pedi demissão lá no negócio de corretor que eu estava, numa grande empresa. Era líder de mercado também, eu tive essa sorte de trabalhar na líder de mercado, que me deu muita bagagem, inclusive a gente falou disso aqui, eu fiz um curso que um curso que me fez até hoje, né, um curso de liderança, onde eu não era líder, então, né, a gente não sabe o porquê das coisas, mas eu fiz e até hoje eu trago coisas desse curso, há mais de 25 anos atrás. Eu pedi o desligamento e falei, cara, vou ser contratado pelo banco. Banco, meu irmão. Todo mundo queria trabalhar no banco. Crescemos com isso, né? Até hoje, né? Hoje ainda as pessoas são apaixonadas por banco. E eu falei, cara, eu conquistei, eu consegui. Levou 6 meses. 6 meses. E aí você não vai entender o processo, irmão. Mas quando Deus separa algo especial para você, e eu honro o meu banco hoje. Eu honro o meu trabalho, eu honro onde eu estou. E eu falo isso publicamente para os meus liderados hoje lá, para a minha equipe, né? Eu sou apaixonado pelo processo de honra do banco. Por quê? Porque ele me testou antes.
Ele me colocou num processo que, será mesmo que você vai aguentar a pressão de trabalhar no banco? E aí eu fiquei 6 meses esperando, né? Eu me vi na escada, me perguntando, cara, por que será que isso está acontecendo comigo? Eu não me entendia. Mas ele entendia. Estou te formando, fazendo forte para que você construa uma carreira duradoura. Justo. E o processo de saber esperar também é importante. Né? Oh. Porque ele vai te levar lá. E aí, cara, eu adentrei nesse processo do banco e foi gradativamente, eu fui consertando várias coisas da minha vida, né? Acho que pra gente, por um fechamento muito positivo aqui, eu fui entendendo processos sem entendimento, mas daquele encontro com Deus, separado, minha esposa me edificando, me ajudando, chegando, né? Fui para o banco, profissionalmente foi mudando, o ambiente foi ficando melhor, eu fui me apaixonando por coisas melhores e ambientes bons, e fui, né? Ainda sem sabedoria, ainda assim praticando coisas, né? Ainda assim bebendo, vivendo aquela vida, churrasco, a churrascada, todos os amigos. Eu era um cara de muitos, não de poucos. Hoje eu sou um cara de poucos, mas eu vivia rodeado de amizade, de amigos e churrascos e festas, eu e a minha esposa. E fomos encarando a vida assim. E aí a gente entende que em algum momento vai testar sua aliança também, né? Então eu tinha uma aliança com a minha esposa, o casamento, processos. Você acompanhou parte dele, acompanha até hoje, mas a gente também teve um processo que precisava tomar decisões se a gente ia seguir um caminho ou outro. Né? Nós, no meu casamento, todo casamento assim, todo dia é uma batalha, você tem que tomar decisões dentro do corpo. Total. Né? E aí, em uma das etapas, minha esposa ficou um pouco sem se entender, né, na vida dela, e ela foi tocada por Deus também. Então eu percebo hoje que eu tive um encontro, que hoje eu tenho claramente que daquele dia o processo de edificação e toda a porção que Deus tinha separado para mim ia ser de forma gradativa. E ela, né, mulher normalmente, a gente nasce para governar, o homem, se você estudar os princípios bíblicos ali, você vai ver. A mulher, ela nasce para nos ajudar, né? Por Deus ela foi feita para nos ajudar. E claro, isso não tem nada a ver com a mulher não poder trabalhar e não ser maior que você. Hoje em dia, né, o entendimento é outro. Mulher poderosa, minha esposa também faz coisas grandes e eu gosto disso. Mas ela foi me ajudando, né? Então, quando eu me excedia, ela falava, pô, isso não é legal. Quando eu bebia muito, ela falava, ó, você passou do limite. Então ela sempre me manteve no controle. Só que num determinado momento, por fazer tal, ela também se sentiu fraca. E aí ela teve um encontro com Deus. E aí ela teve esse encontro e ela se apaixonou. E a gente começou realmente a se apaixonar pelo ambiente com Deus. Então nós transformamos todos os nossos ambientes com Deus. E aí ela, né, num processo, numa das viagens, a gente falamos muito de Deus. Eu passei a viagem de mais de quase 20 dias também, sem praticamente beber nada de álcool. Né? Nessa volta, coincidentemente, passado, veio um tempo de que, na época, a gente ainda era católico ali, né? Não tem nada a ver com a religião em si, mas tinha um processo de... Mas já tinha o hábito, né? De fazer a quaresma, aquela coisa. A gente eu passei 40 dias, cara, sem beber uma gota de álcool, e daí eu falei, cara, por que não melhorar?
E começa a ver os efeitos disso no dia a dia também, né? Sim, aí, cara, você vai Biológico, transformando isso pro corpo, Sem dúvida. né? Aí comecei o processo de cuidar do meu corpo, de fazer, de correr e tudo mais. E a minha esposa, um dia eu cheguei em casa e ela, tocada por Deus no encontro dela, que cada um tem o seu, é no seu momento, né? Cada um tem o seu. Porque somos filhos. E o filho sempre volta ao pai, né? Se remete ao pai. Então, ela teve o encontro dela, e um dia eu cheguei em casa, cara, é legal falar isso, porque assim, a gente não tinha o hábito de ler a Bíblia. Mas eu cheguei em casa e ela estava com a Bíblia aberta. E eu tinha aquela rotina, né? De chegar do trabalho e falar, cara, vamos tomar um vinho. E ela queria ler a Bíblia. E eu falei, cara, o que tem aí? Enfim, e aí a gente foi se transformando, a gente foi conhecendo Deus. A gente não foi conhecendo a Bíblia, ou a palavra, ou a religião, acho que até é legal falar isso, né? Porque hoje umas pessoas não entendem o porquê que eu me transformei. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu tô feliz. Tá bom pra você. Tá tudo certo. Mas alguns que me conhecem... Se quiser saber como, eu falo. Mas se não, também tá tudo bem. Tá tudo certo. É isso. Né? Boa. E não tem nada a ver. Se você entende... Primeiro, eu não posso ir pela palavra, que é a Bíblia. Aqui, remetendo... É outro livro, mas assim... A palavra, a Bíblia... tá lá. Ela é a lei, né? Que a gente fala. Mas, né? A gente tem que conhecer o dono daquilo. Então eu não posso julgar ninguém. Primeiro princípio, que continuar fazendo tudo que você faz aí, eu não tenho... julgue, seja... Não, eu não tenho nada a ver. Tá tudo bem também. Tá tudo bem, lógico. Né? Mas muitos não entendem. Que eu vivia num ambiente rodeado de pessoas e amigos, isso, aquela coisa e tal. Né? E eu e minha esposa também, a gente veio. Você, né, a gente já participou junto disso e tudo mais. Mas chegou um determinado momento que Deus falou mais forte com a gente. E aí veio o princípio de cuidado de pai conosco e nós de cuidado de pais da Helena com ela. Ou seja, nós percebemos que às vezes aquele descontrole, a forma de falar, eu com a minha esposa comigo, o jeito da gente lapidar as coisas dentro de casa, as decisões, às vezes os tropeços, às vezes no trabalho também, né? Querendo ou não, você bebe sábado, domingo, como é que você vai trabalhar na segunda-feira? Você vai preparado? E eu trabalhei muito tempo assim. Estamos falando só da segunda, né? Dependendo. Então aí algumas pessoas... Aí você bebe na quarta para recuperar a merda que foi na segunda. Isso, aí você chega aí transformado, você chega na empresa segunda-feira, fala, vamos! E a pessoa ainda tá, né? Às vezes, entendendo como é que começa. Justo. E eu digo, às vezes eu começava forte na terça à tarde, por conta do processo. Então, são coisas que a gente foi entendendo, né? Esse processo foi se apaixonando, e não é só propriamente dito pela lei, é pelo Espírito, é pelo Espírito Santo dentro do seu coração, é pela aquela coisa que te move. Eu entendo. Né? Eu entendo. E a gente conheceu uma coisa que nos levou a eu me apaixonar e buscar o entendimento de teologia, né? Que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é o caminho. Ele vai te dar o caminho. Então, quando eu vivia nas trevas, quando eu vivia rodeado de um ambiente onde eu era manipulado para fazer, e eu fazia, né? Eu fazia. Eu não só consumia, eu era o cara que era... O cara que organizava. Que promovia. Verdade. Né? Então estava sendo alimentado. E ele me tira, ele me separa. E aí você fala assim, cara, o que vai ser de mim? Fui trabalhar de motoboy. Mas ele me deu o caminho, irmão. Sim. Eu tinha que crer no caminho. Os processos seriam difíceis. Isso sem falar da proteção de todo esse processo que a gente já falou, né? Sim. Motorboy, sem cair. Né? E qual que é o teu próximo passo agora, mano?
Então, Depois, porque eu acredito numa coisa e tá tudo bem. Como Sim. a gente falou, tá tudo bem você não acreditar que a gente vive se transformando. sim. Beleza? E pelo menos as transformações que eu passei, eu percebi que também me rola uma parada comigo que do tipo, puta, mano, agora que a gente tá falando um pouco aqui antes de PNL. Porra, a PNL foi uma ferramenta que me ajudou a me transformar. E aí eu começo a ficar eufórico e, cara, é como se só existisse aquilo na minha vida. Aí eu percebo que depois aquilo vira padrão e aí eu sou testado no processo por uma outra coisa. E aí eu vou conhecer ambientes diferentes, pessoas de... Eu tô sentado Sim. há 1 ano atrás. Aí você fala, mano, você vai gravar podcast, ter um podcast, você vai estar com o Rafa lá falando disso, do momento que ele se formou em teologia. Eu falo, não, mano, você tá de brincadeira comigo. É. É o processo. Sim. Mas o sentir que você falou, ele é muito forte. Aí minha pergunta para ti é, com tudo isso que você já viveu, qual que é o próximo passo? O próximo passo eu posso te dizer que assim, tenho para mim que cada vez a minha vida, né, ela se baseia assim, vamos falar assim, por princípios, Tá bom. tá? Eu coloquei para mim princípios e eu venho hoje não abrindo mão desses princípios, Boa. né? Você acha que eles mudam no tempo? Eles mudam Tá bom. a forma, Tá bom. mas você tem que ter o alicerce, A base. a base. Boa. Então você tem que ter um plano para você seguir, né? Então, Esse assim, aqui é inegociável. Você pode entendê-lo mais profundamente ou enxergá-lo de forma diferente, mas não muda. Isso, Boa. né? Entendi. Então, assim, por exemplo, conserto. A palavra conserto. Eu procuro olhar para tudo que eu não estou fazendo bem ou de forma legal Tá bom. e consertar. Então, conserto é um dos princípios. Para não falar, né? Só porque, putz, crença é uma máxima que eu coisa. já ouvi, acho que do Paulo Vieira, Hum. que é nada quebrado, nada fora do lugar Fora do- e tem mais um. Cara, eu gosto dela, mas eu sempre esqueço. Nada. É que isso Faltando. Nada faltando. isso tá na Bíblia, na Nada verdade, falta. né? Não, Nada sim, eu ouvi por quebrado, ele. Nada, né? Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Isso, do caramba isso. essa. Isso é muito bom. Mas eu, a princípio, conserto, esforço, Tá, sacrifício tá bom. e combustível. 4 pilares que eu não abro mão e eles vão e voltam. Tá? Tá. Porque se você não consertar, irmão, tenho pra mim que é o seguinte, por que existe a maioridade? 18 anos. Porque o ser humano, no mundo, ele é instituído criança, e aí ele vem tendo estímulos de pai e mãe, aquela coisa e tal. Mas não existe, pra mim, você pode discordar, o outro pode discordar, de tudo que eu leio, o que eu vejo na palavra, a maioridade, ela, no mundo, você sabe o que é certo e errado quando você faz 18 anos. O ser humano sabe. E a gente toma decisões. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Né? Nós temos o poder de escolha. Né? Muitas vezes nós somos influenciados e tal, aquela coisa toda. Mas, dentre as suas decisões, irmão, você sabe o que é certo e errado. Você sente. Você sente. E se você falar torto com alguém, você sabe que você falou errado. Se você ultrapassa... Farol. Vermelho, amarelo e verde. Tá vermelho. Você passou. Você tomou a decisão, mas você sabe que era para você permanecer parado. Tem risco ali. Então a palavra conserto, cara, ela te leva num lugar de olhar para as coisas e as decisões que você faz. E se você errou, você tentar não errar de novo. Né? Por isso que ela existe. Né? Muito bom. Muito bom. Aí eu vou te falar onde eu quero chegar, né? Porque o esforço. Meu irmão, perdi meu pai com 11 anos de idade. Quantas pessoas hoje, nesse minuto, estão perdendo o pai com 11 anos de idade e vão ter que tomar decisões e caminhos. Então o esforço fez parte da minha vida.
eu sempre tive que ser esforçado. E esforçado não quer dizer que eu sou bom, ou melhor, ou nada. Mas eu sou esforçado. Eu nem sempre sei mais do que o outro. Às vezes o cara estudou, sabe tudo e sabe e tal. Parou ali. Mas eu sou esforçado. Entende? Então o esforço, ele te faz, cara, ultrapassar as barreiras. Né? Concordo. Ele te faz ultrapassar as barreiras, ele faz você ter uma energia que vem de dentro, que você reconstrói ela a todo tempo. E, cara, aquilo vira sangue vivo. Ou seja, nada vai me parar. É aí onde eu vou chegar. Nada vai me parar. Eu tenho que construir coisas maiores do que eu tenho hoje. Eu acho que, remetendo ao livro, essa é a minha ação silvestre, a corrida da vida. Eu preciso fazer coisas grandiosas. Hoje está aqui. Movimento gera movimento. Né? Movimento gera movimento. Você me trazendo aqui para trazer a minha história, cara, para mim é grandioso. Imagina para quem tá há quanto tempo? 96 minutos dá quanto? 1h35. 1h35. É grandioso, irmão. É grandioso. É poderoso para mim estar aqui. E eu tô aqui pensando em tudo que eu já falei. Mas para mim é grandioso. Então o esforço faz parte de mim. Você não faz ideia de quando você sair daqui. É. No carro. Você veio de moto? Não, hoje eu vim de... Eu veio de carro. Hoje. É final de semana. É final de semana. É os livros, é os moto livros. é só de segunda, você é metódico livros, pra é os caceta. livros, é os Né? livros. Tá bom, entendi. E aí, o outro princípio é o sacrifício. Meu irmão, se você não abrir mão, Do quentinho. né? O sacrifício. Cara, você tem que fazer renúncias, irmão. Você vai ter que fazer renúncia na sua vida. Não tem jeito. Nós estamos aqui num sábado, né? Sábado. Eu podia estar fazendo qualquer outra coisa. No churrasco. Rodeado, bebendo, já. Mas eu escolhi estar aqui. Sacrifício. A gente tem que passar o processo. Muitas vezes a gente passa dores sozinhos, irmão. E aí você entende o que é As sacrifício. maiores são sozinhos, eu acredito. As maiores Porque são as internas, mano. É as batalhas. As externas a galera até ajuda, mas aquela que só você sente. Sim. Então, você sozinho, entende? velho. Você passou Sozinho por assim, esse não tô processo. falando com algo espiritual, tô tirando o espiritual Sim, da sim, conversa. sim. É você com você mesma. Você com A você. corrida é essa a baita analogia. Tem 1 milhão de pessoas correndo com você. Amanhã eu vou numa corrida de rua, eu, Clarice, já te convidei aqui Opa. e tal. Cara, tem lá, sei lá, 10 mil pessoas correndo. Mas é você com você mesmo, mano. É, você que vai ter A hora que que se dói resolver. teu joelho, é o teu joelho que tá Sim. doendo. Dane-se as outras 9.999 pessoas. Elas não estão sentindo a mesma dor no joelho que você. Exato. Entendeu? Exato. E quantas histórias tem ali? Quantas histórias tem nessa conversa aqui? É. Quantas pessoas tem nessa conversa aqui? Ou quantas vezes você foi grato aqui? Eu contei umas 8. Sim. Então Deu pra contar. Exato. Isso é um outro princípio também, mano. Sim. Que é o princípio de honra, né? É. Você entender que você passou por Total. aquele processo. E ele foi A gente tava bom para te falando disso alicerçar nos aqui. bastidores também, né? O quão é importante a gente honrar. E é muito louco, porque até o episódio anterior que a gente gravou foi o único que a pessoa, acho que na hora do preenchimento ali, não mandou, por exemplo, o nome do pai e da mãe, que é a primeira coisa que eu pergunto. Porque aqui, desde o zero, eu sempre, por algum motivo, eu fiz questão de honrar quem veio antes da gente. Uhum. Então lá, pode ver, no formulário que você recebeu é filho de quem? Uhum. Filha de quem? Sim. É irmã de quem? E aí Sim. pode ver que eu falo na sequência. É filho, filho de fulano, Beltrano, tal, não sei o quê. E irmão, porque o irmão vem ali antes, depois eu vou falar da esposa, depois eu vou falar dos filhos. Sim. Mas por quê? Isso é uma brisa minha, mas conecta. No inconsciente é o negócio de honra. Sim. Você não estaria aqui, velho, sem eles. Exato. Entende? Ó, vai explodir agora. Ih, acabou? Vai explodir. Cara, vai explodir. Ó, batemos recorde. Você, né? Primeira vez. Batemos recorde. Caramba, nunca gravamos todo esse tempo. E falta, sei lá, faltaria, eu arriscaria dizer, umas 3 semanas para nós terminar. Para nós terminar. Mas é legal, dá para terminar aqui. Acho que vamos correr também, né, meu? Mas, ó, Você deve sacrifício tá é isso. E aí tem o combustível. Eu acho que para fechar, o combustível, cara, a gente tem que se manter cheio.
Todos os dias, quando a gente levanta, a gente tem que se encher, né? De que a vida, ela, a partir do momento que você abre o olho, irmão, você tem um dia inteiro de bênçãos para receber. Basta você olhar e decidir logo pela manhã como que vai ser o seu dia. E o combustível que me alimenta é que eu vou viver dias maravilhosos todos os dias a partir das decisões que eu tomei e hoje. E não é que eu não vou ter batalha, irmão. Só que eu decido logo do primeiro dia que quem me alimenta me dá sabedoria, me dá conhecimento. E sabedoria e conhecimento, ele vale mais do que o ouro e a prata. E ter hoje ter me enchido dessa sabedoria e desse conhecimento, eu tenho para mim que todos os meus dias serão bons. Desde o momento que eu abro o olho até o momento em que eu retorno para descansar. Independente das batalhas que eu vivi durante o dia. Porque, cara, é igual para todo mundo. Total. Todo mundo sai, tem a tribulação, o trabalho, os problemas do trabalho, a família, tem que tomar decisão, as contas chegam, nós estamos vivos. E se você está vivo, algo, né, tem energia dentro de você que é o seu combustível. Agora, se alimente. Então, eu vivo por esses princípios, e aí você diz onde você terminou com a última pergunta, acho que perguntando, e agora daqui para frente? Cara, eu quero viver coisas boas com a minha família. Hoje, eu já fui dos muitos, hoje sou dos poucos, né? E dos poucos, não é que eu não quero multidões ou viver com um monte de amigos. Não tem nada a ver com isso. Eu tenho grandes amigos, bons amigos. A nossa família é grande. Uhum. Eu amo minha família, todos. Sou aquele sobrinho que percorre com todos os tios e tias e primos e primas e tal. E vivo, quero viver com todos. Mas onde você quer estar? Eu quero estar vivendo bem com minha família, vivendo coisas poderosas no meu trabalho, participando de ambientes como esse, experiências como esse, e conhecendo dia a dia algo bom. Por isso que eu trouxe aqui, vou te dar aqui, cara. Agora oficialmente, você vai fazer uma dedicatória? Eu vou fazer. Não deu tempo, entregar, né? Pode entregar, porque você falou que trouxe, mas você ameaçou. Eu acho que é legal, assim, não é meu, aqui, né, um grande escritor aqui, é um best-seller. Boa. E eu trouxe um presente para você. É um livro que chama Hoje é um Bom Dia para Viver Milagres. E é assim que eu quero viver, cara. Todo dia, milagre em cima de milagre. E, cara, o escritor desse livro aqui me deu bastante base, que é o André Fernandes, me deu bastante base, para que eu vivesse um ano de 2025 maravilhoso. E outros também, né? Mas eu acho que vai contribuir com a sua, com a soma do seu conhecimento e sabedoria. Lembra, eu falei, isso está na palavra de Deus. Sabedoria e conhecimento vale mais do que o ouro e a prata. E eu digo aí, lá atrás, às vezes eu falava mais de ouro e prata do que sabedoria e conhecimento. E eu percebi isso é uma virtude de Deus. A gente tem que ter mais sabedoria e conhecimento, porque nos meus negócios, eu falo que a gente tem 2 princípios. 2. E eles movem tudo. Que é a satisfação pessoal, né? E o reconhecimento financeiro ou reconhecimento, né? Então, você tem que estar bem, tem que viver bem, sua família tem que estar bem, você tem que estar num bom ambiente. E as outras coisas é por consequência. Total. Entendeu? Então, eu acho que é um livro, é um presente para você. Obrigado. Fica aí gravado, cara. Acho que você vai contribuir bem com um processo que você vai edificar bastante pessoas e várias vidas transformadas através do seu trabalho. Na verdade, eu tenho um livro que é para escrever todos os dias, mas um de mensagem para ler todos os dias. Tem um de paternidade, que eu li por bastante tempo, até divulgava, mas mais voltado assim, para o espiritual não tenho. Então, obrigado. Já consumi algum conteúdo dele também. Sem dúvida nenhuma, acho que ele tem um dom diferente. Sim, sim. E muito bom, te agradeço. Mas, por favor, faça uma dedicatória. Mas eu vou deixar o livro aqui, que você já ameaçou da primeira vez. Me dá agora que você já deu, eu vou deixar ele aqui, daqui a pouco eu te entrego. Mano, para mim é um prazer te receber aqui. Quero te agradecer por ter vindo, mas mais te agradecer por ter vindo aqui, ter topado. Eu sei que isso aqui ainda não faz parte da tua zona de conforto. Uhum. E te agradeço muito pela confiança, por
fazer parte desse movimento e tudo mais. Mas mais do que isso, eu queria te agradecer antes de eu te fazer o pedido final, e não é uma pergunta, mas é um pedido, te agradecer por existir na minha vida e por ter estado lá nos meus momentos tarja preta. Porra, cara. Então, a gente falou muito de honra aqui, eu comecei falando e quero fechar falando também, te agradecer muito por ter tido lá. E eu não tenho dúvida que podem aparecer outros, mas que nós estaremos lá e que você pode contar comigo também. Com certeza, não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Cara, se você pudesse deixar uma mensagem final para aquela pessoa que ainda vive, talvez, vamos chamar de piloto automático, mas que já percebeu, falou, mano, eu quero mudar isso. E que talvez ela ainda não esteja prestando atenção, ou não prestou atenção no sinal, e que talvez essa conversa aqui traga essa consciência de que existe sinal a todo momento, basicamente, que ela ainda não encontrou o espelho dela, beleza? Mas ela já tem aquele foguinho dentro de que, porra, eu quero transformar minha vida. Eu quero sair, às vezes, do barulho da balada e, às vezes, ir para o silêncio da família, algo do tipo. O que você poderia... Pode olhar para aquela câmera para você ir treinando já. Que mensagem assim, final do coração, aquela que vem. Cara, eu deixo a mensagem de que, de tudo que eu falei, para mim, né, na minha crença hoje, eu descobri que você trabalhar o conserto da sua vida, ninguém vai fazer por você, né? Você vai ter pessoas, assim como, puxa, eu estava na sua caminhada, você vai ter pessoas, você vai ter... sempre tem alguém para querer te ajudar, né? Às vezes é um só, no meio da multidão. É por isso que eu falo, às vezes você está no meio da multidão, mas às vezes você não dá valor a um que está querendo te estender a mão. Então o que eu digo esteja mais com os olhos abertos para o seu íntimo, para o seu processo de conserto. Nós somos seres humanos, nós tomamos decisões, boa parte do que a gente constrói, do que está fazendo mal para a gente, foi a gente mesmo que escolheu. Então se conserte, viva coisas boas. E viver coisas boas é tomar decisões para o conserto. Se eu posso deixar uma base legal, essa palavra, conserto. Se você prestar atenção, como eu disse, você toma a maioridade e você sabe o que é certo e o que é errado. Em tudo. Desde a alimentação ao ferir alguém. Você sabe. Você está comendo muito hambúrguer. A consequência é gordura no sangue, né? Você feriu alguém, pede desculpa. Acho que vai ajudar, sincero, né? Então o conserto, esteja ligado ao conserto, porque você é que decide fazer ou viver um processo ruim, entendeu? É um pouco disso. Muito bom, sensacional. Caramba, batemos o recorde. Você que acompanhou a gente até aqui, se quiser saber um pouquinho mais sobre o movimento TPSS, sobre o livro do Tarja Preta São Silvestre, sobre grupo de mentoria, qualquer coisa, a gente vai deixar um link aqui, porque depois dessa conversa, a única pergunta que eu tenho para ti, na verdade, o que precisa acontecer para você começar o concerto agora? E se fez sentido o que a gente conversou aqui, que eu não tenho dúvida que fez, curte esse episódio para que ele chegue no maior número de pessoas possível, porque sem dúvida nenhuma ele tem o poder de consertar muita gente pelo caminho, beleza? Te agradeço e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, mano. Um abraço.